Glória a Deus, a Ele toda honra, todo louvor, toda exaltação, somente a Ele. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E nós, aqueles que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, para sermos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Diante de tudo que já herdamos, e de todas as promessas que também herdamos, que já recebemos, como diz a palavra em Efésios: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Estamos em Cristo e Ele está em nós. Eu não poderia deixar, antes de falar acerca de grupo familiar, acerca da igreja, de como cheguei aqui, eu não poderia deixar de falar das experiências que eu vivenciei antes mesmo de conhecer os irmãos, porque eu já conheci irmão Valtir. Quando eu falei que viria reunir com os irmãos, meu pai falou assim: muito bom. Pastor Valtir, ele falava assim: é muito bom, meu filho. E pronto. Decidi, enfim. Mas antes disso, eu passei por algumas experiências no sistema onde eu me reunia, o que me levou a tomar a decisão de me afastar. Eu trabalhei 1 ano na secretaria. Eu realizava na secretaria o boletim dos estudos, da mensagem, o que ia acontecer naquele dia, o prelúdio, o louvor, tudo eu que fazia na secretaria. E o que aconteceu é que eu fui demitido e simplesmente não me assinaram a carteira, não me entregaram a carteira em branco, e isso me chateou muito. E com isso eu me ausentei, deixei de ir nas reuniões. E certa vez, e também eu tenho uma irmã que a gente andava muito junto, e nesse período ela se ausentou de Vitória, foi para o Rio, para o Iber, e ela era minha parceira, né? Em todas as reuniões que ela estava, eu ia com ela, nas reuniões de oração, nas reuniões de jovem, na reunião de adolescente, ela sempre estava presente. E também isso me deixou mais propício ainda a me ausentar das reuniões. E como de fato me ausentei. E certa vez, eu estava no meu bairro, na minha rua, onde moro, na rua Pedro Lima do Rosário, famosa Gorijica, e aconteceu um episódio que me impactou muito. E não vou falar aqui para os irmãos serem impactados com isso, também não tenho interesse nisso, mas é só para saber, para a gente entender o quanto Deus nos ama e o quanto Ele trata com a gente, com cada um de nós particularmente, e às vezes de uma forma bem radical, vamos dizer assim, né? E eu estava conversando à beira de um muro com alguns colegas de rua, e de repentemente, na minha esquerda, veio um carro rápido e parou em frente a este grupo, do qual eu estava inserido. E abaixo havia uma ribanceira muito alta, de um muro de arrimo. E estávamos mais ou menos em 5, eu não sei se eles se lembram disso, mas eu me lembro, porque foi para um alerta para que eu não permanecesse ali. A Bíblia fala, né, que o cristão não deve se assentar na roda dos escarnecedores, né, e nem se deter no caminho dos pecadores. Por quê? Porque o que eu estava fazendo ali, além de mais bater papo, simplesmente não estava falando nada que edificava, ou uma palavra de salvação, uma palavra que edificava a vida deles, nada disso, eu tenho certeza que eu não estava fazendo. Mas o motivo não era isso, o motivo é que o Senhor me queria em algum lugar, e este lugar era aqui com os irmãos. E vocês vão entender. E deste momento,
eu parei de ficar naquela rua. Passava por eles, conversava, batia, ei, tudo bom, pai? Resolvia ali a conversa e para casa. Era do serviço para casa, da casa do serviço para a escola, eu estudava à noite. E nesse dia também, eu fiz um propósito com Deus, que ali não ficaria mais naquela rua. E eu passei nos horários vagos, pegar minha bicicleta e ir para Camburi, me exercitar. E me exercitei. Toda semana eu fazia a mesma coisa, toda semana. E nesse dia, eu me exercitei. E geralmente tem aquele chamado aí verão praia show. E eu fiquei bem distante deste espaço. Alguns irmãos aqui eu já comentei sobre esse fato que aconteceu comigo. E fiquei distante e observando aquele movimento. Bem distante, irmãos. E o Espírito Santo falou comigo: o que é que você está fazendo aí? Aí não é seu lugar. Talvez para alguns seja uma coisa simples, coisa normal, mas para mim serviu de grande impacto, porque foi o próprio Deus falando comigo. E eu, no momento, não discerni isso. Peguei a bicicleta, virei ao contrário e para casa. E neste intervalo, eu só fui entender isso depois que eu comecei a me aproximar dos irmãos através da Eusinete. Ela falou: não vai ficar falando meu nome toda hora não. Inclusive ela não está aqui, deve estar lá com as crianças. E o que aconteceu comigo? Eu estava subindo na ladeira, vindo do meu serviço, que eu trabalhava próximo à empresa, no almoxarifado, uma empresa que já encerrou o expediente, fechou há muito tempo. E ela me viu passar, e aí eu olhei, foi a primeira vez que eu a vi. Não sabia nem quem morava naquela casa, que eu passava ali, não olhava para um lado e para o outro e ia para casa, E depois eu conheci, eu tinha uma amiga minha da Praia do Suá, Edneia. Ela mora em Eldorado, ainda estamos bem próximos, mesmo distantes. Ela é tia do Eduardo do Louvor. Aí ela falou: Gerson, aquela mocinha que mora ali, ela olhou para ela, disse que olhou para você, que você tropeçou, tá? Aquela conversinha de jovem, né? Aí eu falei: tudo bem. Aí ela falou assim, tá bom, eu vou lá conhecê-la. Só que no dia que eu fui, ela não estava lá, que era no Aristóbulo, onde o pessoal jogava bola, e ela também ia para lá, que a turma de jovem ia toda para lá. E eu cheguei lá e ela não estava. Aí depois eu ouvi a reunião. E nesse dia que eu vi a reunião lá no Aristóbulo, o irmão Valtir estava na frente, ele estava pregando esse dia. E ele falou acerca do namoro. Naquele período era só apostila. E ele falou bem assim: eu quero conhecer aquele rapazinho que estava na varanda. Alguns irmãos se lembram disso. Estava na varanda, conversando com a mocinha. Essa mocinha era Nessa, esse rapazinho era eu. E aí eu ouvi, aí eu entendi, a mensagem. E quando ele terminou a mensagem, ele desceu, acabou, houve aquele momento de comunhão ali, ele foi para a porta, que eram 2 portas de madeira que abria, E aí eu falei assim: sou eu, irmão Botico, que o senhor estava falando lá do rapazinho que estava com aquela mocinha, Eusinete. Meu nome é Gerson. Aí ele lembrou, ele me conheceu pela fisionomia, porque ele conheceu minha família toda, Sarou, lá da Praia do Suá. E aí ele falou assim: muito bom, conheço a sua família boa, conheço muito. Aí ele falou assim: fica aí com a juventude, se aproxima aí. Mas aí eu falei assim: e eu não quero namoro não estou querendo namorar com ela. Eu também não conhecia do Oliveto namoro, porque eu não fui namorador. Eusinete foi a primeira pessoa que eu conheci, me relacionei e casei, E
Aí ele falou assim, eu não quero enrolar filha de ninguém, eu quero casar. Aí o Zinete se assustou assim, né? Porque não tinha nem um mês que eu havia conhecido. Aí ele falou assim, bom, muito bom, daquele jeito. E assim começou o meu relacionamento com o Zinete e com a igreja, né? Porque, como diz lá em Provérbios, né? Que quem acha uma esposa, sei lá, uma varoa, né? Virtuosa, né? Como fala, né? E eu encontrei a Zinete, e ela me estimulou a participar das reuniões, inclusive de irmão de encargo, que ocorria. Você acha que eu estou aqui à frente tranquila, assim como parece, né? Mas eu não podia chegar em frente a público. E no grupo familiar foi uma forma que eu pude desenvolver, lidar com as pessoas, assim, me olhando, me observando, e com muita timidez, né? Porque a característica são diferentes de pessoas, depende de cada um, né? Do desenvolvimento, e eu tinha essa dificuldade, e no grupo familiar, eu pude desenvolver um pouco dessa timidez. O grupo familiar é onde a gente também desenvolve dons e ministérios, né? Porque todos nós somos ministros, a Bíblia fala. Somos ministros de uma nova aliança. Não é do sangue nem da carne, mas do Espírito. Então todos nós temos um dom, temos um ministério a ser exercido. A palavra diz, levanta-te dentre os mortos que Cristo te iluminará. Se você não discerniu, está aí o momento de você buscar no Senhor aquilo que o Senhor te deu para fazer. E às vezes vai uma coisa simples, é simples, não quero compromisso, porque eu vou ter que orar mais, ler mais a Bíblia, né? Vou ter que estar mais presente, e às vezes as pessoas não querem esse tipo de compromisso, eles se comprometem com qualquer coisa, menos com os trabalhos que aí, né, no corpo, porque cada um de nós necessitamos desenvolver o talento que Deus nos deu. E no decorrer desta minha participação no grupo familiar, eu participei lá primeiro grupo familiar foi o Horto, mas foi breve, né? Foi muito breve ali no Horto, porque eu estudava à noite, e depois eu fui encaminhado para o grupo de Jesus Nazaré. Nós saímos de Jesus Nazaré, que aí eu já estava casado, quando eu estava no grupo de Jesus Nazaré, que o Rogério era irmão de encargo lá. Nós saímos de São Pedro, né? Eu saía para trabalhar, eu e o Zinete íamos, e depois do serviço a gente ia para São Pedro, para o Morro de Jesus Nazaré. E ali nós ficamos ali até 9h30, quase 10 horas, e depois o Zinete também já estava com a Thalita, a gente saía de ônibus para voltar para São Pedro, né? A distância longa, cansativa, mas muito edificante, né? Se você está aqui hoje e não participa de nenhum grupo familiar, ou só tem um nome inserido no grupo familiar, você está perdendo a oportunidade. Você está, né, perdendo o privilégio de servir. Quem serve também é servido. E geralmente quem serve é servido direto do trono, né? E é o momento onde a gente desenvolve, aonde acontece toda o viver da igreja que começa ali. E após a minha entrada como irmão de encargo, eu passei a estudar os livros, passei a conhecer mais acerca da igreja, e não só de conhecer e de ler, mas de viver com os irmãos,
né? Cada um aqui de vocês me conhece, eu conheço aqui a cada um de vocês, olhando assim, né? Embora uns mais próximos, outros mais distantes, mas sempre teremos oportunidade de nos aproximar. E aonde se estreita o relacionamento é no grupo familiar. É vivendo no pequeno grupo que você conhece um ao outro, né? Que a gente desenvolve junto. Isso com certeza trará grande edificação para cada um de nós, né? Isso nos estruturará mais a família, o jovem, o adolescente, né? Onde nós recebemos toda a orientação direcionada para cada um de nós, né? É um momento onde vidas são salvas, vidas são libertas, vidas são curadas, como aconteceu aqui na reunião de mulheres, como tem acontecido nas nossas reuniões. E quando nós nos estreitamos esse relacionamento, tem um diálogo um com o outro, e a Bíblia fala: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejais curados. E aí a manifestação da misericórdia, do poder, da graça de Deus que já foi liberada a nós por Jesus, quando Ele deu a sua vida na cruz por nós. Ele nos deu o pacote completo, e a gente tem que desfrutar destes momentos, desfrutar das reuniões onde a igreja, ali, presente, juntos, somos edificados. O Senhor há muita restauração, irmãos. Famílias que têm dificuldade de relacionamento com filhos, dificuldade de relacionamento um com o outro, a oportunidade que você está perdendo, você fica em casa, as coisas acontecem e continua o barco seguindo. É lógico que existe dificuldade em qualquer relacionamento, porque eu sempre digo que não há um casal perfeito, mas o casal perfeito é aquele pelo qual o Senhor aperfeiçoa no decorrer dos anos, dos dias, dos meses, né? Que o relacionamento um com o outro, nós vamos sendo aperfeiçoados, o casal vai sendo aperfeiçoado, e o Senhor vai edificando, e vamos sendo fortalecidos, e vamos crescendo juntos, mesmo que o barco está no mar revolto, mas como nós estávamos conversando na vigília, e essa palavra veio ao meu coração, que Jennifer estava comentando referente à tempestade do mar, que Jesus andou sobre as águas. Esse Jesus está dentro de nós, mora, habita em nós, e Ele nos fará andar sobre as águas, irmãos. A gente tem que crer. A fé é o fim e fundamento das coisas que se espera, a convicção daquilo que não se vê. Então você tem que focar o seu olho em Cristo e caminhar em meio à turbulência, porque o Senhor está conosco. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Não importa a circunstância que eu ou você estejamos vivendo, o Senhor está conosco. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso esconderijo. E dele vem toda a provisão para nós vivermos uma vida em abundância. Que Ele fala que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, transbordante. Então, irmãos, há uma necessidade intensa em nossos corações de estar juntos um com o outro. Esse período que nós passamos, quanto foi doloroso nós estarmos distantes uns dos outros, sem poder nos abraçar, nos cumprimentar da forma que nós gostaríamos, e até hoje com algumas restrições, e nós temos esse privilégio de estar aqui hoje, e o grupo familiar voltando às suas reuniões presenciais. Como eu cresci em vista do que eu era, mas eu estou falando não em mim mesmo, mas em Cristo.
Porque eu nada sou, Ele é o tudo. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele fala: sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, eu não faço nada, Ele faz tudo em mim e através de mim, através de você, através de nós. Não tem como nós retrocedermos. Aonde você está? Qual o seu espaço? Que espaço você está ocupando? Qual o seu ministério? Qual o seu dom? Qual o seu chamado? Nós somos chamados para um propósito. E a palavra de Deus diz que os propósitos de Deus na nossa vida não serão frustrados. Por mais que seja difícil a caminhada, você não pode retroceder, eu não posso retroceder. A cada vez que eu retrocedo, eu dou um passo atrás, a situação vai ficando complicada para nós, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor buscando quem possa tragar. Ele fica na espreita, observando, porque a Bíblia diz isso, que ele anda de redor buscando quem possa tragar. Mas a Bíblia fala: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, que Deus ao seu tempo vos exaltará. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que tomar posse dessas palavras, das promessas, da herança que o Senhor nos deu através de Cristo. Sem Ele, nada podemos fazer, irmão. Não é na nossa força. A nossa força nada é contra as trevas. Mas se nós nos unirmos, a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a sua casa. Sua casa tem que estar unida. Vocês têm que estar unidos. Nós temos que estar unidos com a nossa esposa, nossos filhos. Nós sabemos que há dificuldade nisso. Há barreiras, fortalezas malignas tentando nos distanciar uns dos outros, através das atitudes do pai, da mãe, do filho, seja de quem for, todos somos falhos. Não existe pai perfeito, mãe perfeita, filhos perfeitos. Mas existe a palavra, o princípio, a palavra. Viver a vida comum no lar, no exercício, na prática, a aplicabilidade da palavra na nossa vida, porque aí isso será diferente. Mas quem não ouve, como diz a palavra, quem tem ouvido para ouvir, ouve. Ouça o que o Espírito Santo diz. E está aqui, a palavra, que é viva e eficaz. A palavra que dura para sempre. Murcha-se a erva, seca-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra tem que permanecer em nossos corações. Se permaneceres em mim, eu permanecerei em vós. Pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Pedindo, crendo, que com fé recebereis. Dando graças, corações gratos. E há uma ingratidão imensa, não só em todos os aspectos, irmão, na sociedade no geral, em tudo. Imagine entre nós, se não há. Porque a igreja, ela é divina, né, Juninho? Ela é divina, mas são constituídas de homens pecadores falhos, que Deus tem aperfeiçoado no decorrer dos dias, como fala o profeta Oséias, né? Aviva, ó Senhor, a tua obra em nós, no decorrer dos anos, né? Só Ele pode nos avivar, é Ele. Agora, como? Oração, leitura da palavra, comunhão, e abrir mão, e realmente, como diz o Derônios na palavra que falou, né? Desperdiçando as nossas vidas, né? Abrindo mão daquilo que satisfaz o nosso ego, a nossa carne, a nossa vontade, porque a nossa vontade não é boa, não é perfeita, nem agradável, é imperfeita, né? E não agrada a Ele, mas a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. E nem sempre tudo que pedirmos será dado, porque há tempo para tudo. Há um tempo determinado debaixo do sol para cada resposta. Às vezes você pode achar que está demorando a resposta,
da cura, da libertação, da transformação de alguém da sua família, do seu filho. Eu estava no lugar totalmente inverso de onde eu deveria estar. Talvez você possa estar indo em algum caminho que não é caminho, é caminho de morte. Não estou me referindo à morte física, mas pode ser também. Ou quantos dos nossos familiares podem estar trilhando o caminho de morte? Mas o Senhor veio para dar vida. E nós não devemos abrir mão de estarmos nas nossas reuniões, irmãos, por algo que não satisfaz a alma, que não agrada ao Senhor. Não estou falando no sentido religiosidade, não falo de religiosidade ou de ativismo, mas de vida com Deus, vida uns com os outros. É isso que o Senhor quer de nós, para isso que Ele nos chamou. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para sermos luz e sal da terra. E você só pode estar em certos ambientes que não são onde tem trevas, se você estiver ali cumprindo um propósito estabelecido por Deus, edificando vidas, salvando vidas, falando do amor de Deus. Não é se excluir da sociedade, né? Porque nós estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nossa terra é a terra celestial, é a nova Jerusalém. Essa terra vai queimar, está preparada para o fogo, para ser incendiada. Agora a nova Jerusalém que desce do céu, esse é o nosso alvo, esse é o nosso caminho, irmãos. Então vivamos esta vida que o Senhor já nos deu, uma vida de comunhão, como diz lá em Atos, né? Perseveravam unânimes na comunhão, no partir do pão, de casa em casa, em oração. Então vivamos a vida comum da igreja, a vida da simplicidade da igreja, não é no muito falar, né? Como Paulo fala acerca do amor, né? Não é muito falar de amor, não amemos de palavra, né? Mas de fato, de verdade. Não sejamos somente falantes, ouvintes, mas praticantes desta palavra, porque essa palavra é a única que pode levar você ou nós ao encontro do Pai. Todos os dias um encontro, todo dia na presença. É uma presença constante, porque Ele está em nós. Então eu não estou na presença aqui, eu estou na presença onde eu estiver. Estou presente, eu presente e Ele presente em mim e em você. Somos morada deste Deus, a habitação desse Deus. Entreguemos as nossas famílias nas mãos do Senhor e oremos uns pelos outros, irmãos. Este é o momento em que nós, como diria, que passamos, que é para vermos do que realmente estamos precisando, de orar, de muita oração, de comunhão, de intimidade com Deus. Nós todos, sem exceção, somos carentes, somos necessitados e precisamos nos voltar para a palavra, para a oração, para a comunhão. Não deixe o seu grupo familiar por um futebol, por um filme qualquer, em qualquer outra circunstância, mas esteja presente. Você pode falar assim: vai ser chata a reunião do grupo familiar, aquele estudozinho, a gente lê. Não, vá em oração, ore pelo seu grupo, jejue pelo seu grupo, você vai ver o que Deus vai fazer. Não traz salmo, traz doutrina, traz revelação, e as coisas vão fluindo. É assim que o Senhor nos quer, irmãos. Foi para isso que Ele nos chamou, não para nós sermos ouvintes somente, mas praticantes, de fato, da sua doutrina, da sua palavra. Toda a instrução para nós está na palavra.
os preceitos do Senhor. Você pode até não ler um dia, mas essa palavra está guardada no seu coração, e ela vai te instruir. O Espírito Santo nos instrui através da palavra, nos faz lembrar de tudo aquilo que nós temos ouvido e lido, e Ele testifica da sua palavra. Esta é a palavra de hoje, irmãos, esse testemunho, e que o Senhor nos fortaleça em seu poder a cada dia, para que possamos ver uma vida simples, cheia do poder de Deus, do amor de Deus de um para com os outros, para que assim nós sejamos aperfeiçoados, cresçamos junto, como igreja do qual Jesus Cristo é o cabeça. Amém?